Oi, tudo bem? Eu sou o Tato da Cyberdoing e hoje a gente vai entender como funciona a página do PageSpeed Insights e as métricas do Core Web Vitals. Inicialmente, o Google avaliava a performance de um site simplesmente medindo o tempo de resposta entre os servidores do Google e o site. Então, se você tivesse o seu portal hospedado lá nos Estados Unidos, próximo dos servidores do Google, a sua avaliação de performance ia ser ótima. Com o passar do tempo, o Google entendeu que essa avaliação de performance é mais completa e por isso criou o Core Web Vitals, que atualmente são 5 notas que eu vou explicar a seguir. Eu estou aqui na página do PageSpeed Insights, no endereço pagespeed.web.dev e copiei um endereço aqui de uma notícia do ND+. Coloquei aqui e vou analisar. Quando ele vai analisar aqui a página, eu vou mostrar um outro teste que eu já tenho pronto da capa do ND+. Primeira coisa que a gente precisa entender é que ele sempre segmenta as notas entre celular e computador. O que a gente precisa entender? A nota de celular, para nós do segmento de portais de conteúdo, é muito mais importante, visto que 90% do nosso tráfego, em média, vem de dispositivos móveis. Então, inicialmente, a gente precisa entender as 5 notas do Core Web Vitals, que aqui para a capa desse portal de exemplo, que é o ND+, está aprovado. A primeira nota que eu quero trazer para vocês é o TTFB, tempo para o primeiro byte. Esse tempo mede desde que você faz a sua requisição, e ela vai até o servidor de hospedagem e ele te retorna para o seu navegador o primeiro byte. Então, esse tempo médio na capa do portal ND+, tem 0,3 segundos. A segunda nota que eu quero trazer para vocês é a nota de FCP. O FCP mede o tempo que o primeiro conteúdo é impresso na tela, que a pessoa começa a ver o primeiro conteúdo do site. Nesse exemplo aqui do ND+, a gente consegue rolar aqui para baixo e a gente vê que o FCP é muito baixo, mas num dado momento você iria ver algumas páginas em branco, de acordo com o tempo de velocidade de cada site, e a partir do momento que foi impresso o primeiro conteúdo, ele já começa e marca o FCP, ou seja, o tempo de impressão da primeira pintura, da primeira coisa que você começa a carregar do site, que em média, para a capa desse cliente aqui, o ND+, está em 1 segundo. A próxima nota que eu quero trazer para vocês é o LCP. O LCP é a última grande pintura da tela, ou seja, usando o exemplo aqui de baixo, é o último grande conteúdo que foi impresso. Então, quando a gente para analisar o LCP desse portal aqui, ND+, da capa, a gente pode entender que o LCP interrompeu o tempo, ou já nesse quadro, entendendo que o LCP para o Google foi essa imagem inicial, ou eventualmente esse pequeno banner que não havia sido carregado. Então, esse tempo atualmente está em 1,2 segundos para a capa do ND+. Depois, outras 2 notas que são avaliadas pelos Core Web Vitals são o INP, que é a interação para a próxima pintura, onde basicamente mede o tempo de interação quando você clica em alguma coisa. Sabe quando você clica num botão e ele demora a carregar, ou clica no menu e ele demora a abrir? Esse tempo para interação é medido pelo INP. E isso é resultado de um eventual código JavaScript que não tem uma performance tão boa. Por fim, a última nota é o CLS. O CLS é Cumulative Layout Shift. Sabe quando você está num site e você vai para clicar num botão e acaba carregando uma imagem em cima, jogando tudo para baixo e você acaba clicando no link errado? Essa mudança cumulativa de layout, ou seja, alguma coisa que faz o conteúdo se mexer, influencia nessa nota de CLS. A nota de CLS é como se fosse um percentual, que vai de 0 a 1%. Aqui nesse caso da capa do ND, olha qual técnica é utilizada. O site já sabe que vai carregar uma imagem com essa dimensão, mas antes de a imagem ser carregada, o desenvolvedor, o time de desenvolvimento do ND+, colocou uma caixa cinza de espera. No próximo momento, a imagem é carregada. Com isso,
o conteúdo, o título e tudo não é jogado para baixo, ou seja, o HTML já está esperando uma imagem carregar naquele espaço. Com isso, a nota de CLS não é prejudicada. As pessoas, o leitor, não vai clicar achando que vai clicar no botão e não carrega a imagem acima jogando o conteúdo para baixo. Então, nesse caso, da capa do ND+, a avaliação do Core Web Vitals está aprovada. Você pode ver as médias e as notas clicando, nesse botão de visualização aqui, abrir visualização e fechar visualização. Quando você avalia, vê quais são as médias das páginas que estão com uma avaliação boa, quais precisam melhorar para cada um, do percentual de acesso. Outra coisa muito interessante que as pessoas acabam não entendendo é que, ao contrário do teste da parte inferior que eu vou mostrar posteriormente, essa parte inicial ela é gerada não mais como da forma anterior, como eu trouxe. Ela não é gerada numa comunicação direta dos servidores do Google para o site, para o e-commerce, para o portal de notícias. Ela é feita de outra forma. Ela é feita diretamente com todas as pessoas que aceitam compartilhar os seus dados e utilizam o Google Chrome. Então, eu aqui, por exemplo, estou usando o Google Chrome. Sempre que eu acesso um portal de notícias, eu ajudo a alimentar a base e a nota do Core Web Vitals daquele portal de notícias. Entendeu? Então, e um outro ponto muito importante é que esses números que estão aqui são a média dos últimos 28 dias. Então, mesmo que você faça uma melhoria, aqui ele traz até a janela, ó. Mesmo que você faça uma melhoria hoje para melhorar seu TTFB, ou para melhorar seu CLS, ou seu LCP, essa nota não se reflete em um dia. Ela vai acumulando ao longo de 28 dias. Outro ponto importante a gente entender é que eu fiz um teste inicial apenas da capa do ND+. Mas é importante, quando eu quiser avaliar o site como um todo, eu posso filtrar apenas por uma URL que eu estou acessando ou no origem. Quando eu for por origem, eu vou avaliar a nota como um todo, Nessa variação de notas da capa do ND+, e de todo o portal ND+, a gente percebe que principalmente a nota do INP, que estava com verde na capa, foi para o amarelo. Muito em função de campanhas e anúncios publicitários que são fundamentais, para a rentabilização do portal de notícias. Vocês vão perceber que em algumas URLs, a opção Este URL vai estar indisponível. Ele explica aqui o porquê. Essa notícia é uma notícia muito recente no portal e a base de dados do PageSpeed ainda não foi alimentada. Então, daqui a alguns dias essa URL vai poder estar disponível. Mas sempre que o Este URL não está disponível é porque é uma notícia nova ou uma notícia que não teve um volume de acessos suficientes para a geração desse relatório. Por isso, a opção Origem vem carregada por padrão, onde todas as notas estão verdes, menos INP. É importante ressaltar que, embora a capa seja muito importante e possa representar até 30% dos acessos, as páginas internas são o principal volume de acesso, representando 70% ou mais do seu volume de acesso total do seu portal de notícias e merecem muita atenção nos Core Web Vitals e aqui nessa página do PageSpeed Insights. Uma coisa que eu gosto de frisar: portais de notícias, e-commerce são muito mais complexos que sites de restaurante ou sites de empresas institucionais muito simples. E-commerce precisam de rastreamento de produtos, mapas de calor, indicação de produtos de interesse, enquanto portais de conteúdo têm muita mídia, anúncios por vídeo. Toda essa questão complementar ao negócio, fundamental para que o negócio possa poder rodar, faz com que, quando se compara o número frio de um site muito simples com um portal de notícias ou com e-commerce, sites simples podem ter uma nota ou uma avaliação muito melhor, em alguns casos, que um portal de notícias ou um e-commerce. Mas para isso a gente precisa entender que um e-commerce ou um portal de notícias sem todo esse universo de soluções não consegue faturar. É fundamental, é inerente para o seu negócio esse universo de soluções
que ficam rodando no portal ali, aumentando a complexidade e diminuindo a nota de avaliação do Core Web Vitals. No Google Search Console, você consegue avaliar a nota de todas as suas páginas, sabendo que uma dada URL, como está a avaliação dos principais itens do Core Web Vitals, se a avaliação é verde, amarela ou vermelha, podendo desenhar um plano de ação para cada tipo de conteúdo, cada layout, podendo aprimorar o seu portal no detalhe. Eu já expliquei aqui que essa nota é a média dos últimos 28 dias, mas caso você queira um histórico maior, você consegue clicar na opção de histórico e na opção, por exemplo, de performance de carregamento, você avaliar as notas de LCP, TTFB, e você pode avaliar. Então, por exemplo, nesse caso, desde outubro de 2024 até agora, todas as avaliações do tempo de carregamento desse portal, do ND+, estão com nota verde. Então, todo o seu histórico aqui permite que você vá acompanhando, né, e tenha rastreabilidade de quando você fez uma mudança no seu layout, um ajuste de performance, instalou um novo plugin, trocou o tema, trocou o servidor de hospedagem e quais estão gerando mais resultado ou acabaram atrapalhando o seu caminho de melhorar o seu Core Web Vitals. Perfeito. Agora que a gente já viu e já entendeu as principais notas do Core Web Vitals, já entendeu essa parte superior do PageSpeed Insights, a gente vai dar uma olhada na parte inferior. Ao contrário da parte de cima, onde as notas são sempre a média dos últimos 28 dias, nessa parte de baixo, as notas são organizadas nas categorias de desempenho, acessibilidade, práticas recomendadas e SEO. É importante entender que com o tempo o Google vai aplicando novas regras. Então, eventualmente, a sua nota que era de 90 em desempenho, meses depois ela pode cair para 55. E isso depende porque com o tempo o Google vai lançando novas métricas, porque o Google tem o objetivo de melhorar o desempenho da internet. Então, dessa forma ele vai aplicando novas regras e você tem uma avaliação do que você pode fazer com relação a isso. Quando eu vou aqui na opção desempenho, um ponto importante sobre esse teste é que a cada vez que você for recarregar a página ou fazer um novo teste, aqui sim é uma comunicação direta dos servidores do Google que avaliam o desempenho direto com o seu portal. Então é absolutamente normal, de acordo com os banners que vão carregando, o tipo de conteúdo que vão carregando, ou até oscilações de rede, as suas notas nos quesitos de desempenho, acessibilidade, práticas recomendadas e SEO, principalmente a nota de desempenho, terem oscilações. Então, isso é absolutamente normal, porque num dado momento você carrega um banner menor, seu servidor está com menos carga, ou seu CDN já estava com conteúdo lá disponível, e isso tudo influencia a sua nota de desempenho. Em cada um dos pontos, você consegue entender quais conteúdos não estão ok e o que você pode fazer para melhorar. Aqui você tem informações, ou seja, foi gerado uma requisição, né, por um Chromium, que é uma versão do Google Chrome própria para testes, simulando um celular usando o Moto G, usando o Lighthouse 12.8, simulando uma conexão lenta, né? Fala a hora do teste, o tempo de carregamento, você pode ver todo o tempo de carregamento e você consegue verificar as notas. O que você pode fazer? O próprio Google já orienta você em cada um dos critérios o que você pode fazer para melhorar as notas. Então, aqui eventualmente ele trouxe a informação de que existem códigos que podem atrasar a última impressão, né, o LCP, a última grande pintura na tela. Códigos que você pode avaliar e quanto tempo cada um desses códigos leva. Então, por exemplo, no caso do ND+, tem um arquivo de JavaScript, um arquivo de CSS de estilo que leva, em média, né, levou nesse teste de internet lenta, 480 milissegundos para renderizar. Então, no tempo de 9 segundos e meio, que é um teste feito simulando uma internet lenta e não ao tempo médio desse cliente, mas simulando uma internet lenta, levou meio segundo. Para quê? Para que você possa saber em quais arquivos você deve focar em melhorar a usabilidade. Esse levou quase meio segundo, essa outra requisição aqui levou de acessibilidade mais quase meio segundo e assim por diante. Então, cada uma das notas, por exemplo, de
práticas recomendadas, você sempre vai ter orientação do que você pode fazer. Sempre lembrando o que eu falei. Uso de cookies de terceiros, ele piora, né, prejudica a sua nota de práticas recomendadas, mas quando a gente para analisar os detalhes, são todos de Critel, que é uma plataforma de anúncios, a PubMatic, que é uma plataforma de anúncios, a Rubicon Project, Rubicon Project, que é uma plataforma de anúncios, né? Então, toda a parte de práticas recomendadas que esse cliente teve a sua nota prejudicada são por conta de cookies de terceiros, né? Que é uma melhoria que o Google Chrome está migrando para uma nova experiência e já está alertando para que os portais pensem em possibilidades. Só que o registro, o tracking de portais de conteúdo é muito importante. Eventualmente, erros de navegador. Você consegue ver qual é o erro que foi gerado. Também, né? Conteúdos de campanhas de plataforma, né, relacionados a anúncios que estão tentando ser carregados e estão gerando problemas. Então, para cada um dos pontos, seja no celular ou no computador, você consegue avaliar a nota e ter um plano de ação do que fazer. Aqui no caso, uma imagem que não tem o texto alternativo, o atributo. De novo, uma campanha relacionada a, né, uma imagem relacionada à campanha. Né, não tem um texto, né, alternativo, o atributo alt, explicando o que é essa imagem, por que essa imagem aparece no site. Então, o PageSpeed Insights, embora tenha um certo nível de complexidade, ele sempre vai tentar orientar você como que você pode melhorar cada uma das suas notas. Tendo dúvida, precisando de ajuda para qualquer coisa, para entender o seu PageSpeed ou como melhorar os seus Core Web Vitals, é só entrar em contato com a Serverdoing. Se você tem dúvidas de como rentabilizar o seu portal de notícias, como aumentar sua audiência, como melhorar a performance do seu portal, eu recomendo que você faça o diagnóstico de portais de conteúdo aqui com o pessoal da Serverdoing. Eu e o nosso time de atendimento vamos revisar centenas de conteúdos do seu portal, avaliando como aumentar a sua audiência, como melhorar a performance, como melhorar o seu faturamento. Será que você sabe todas as oportunidades que está perdendo? Se você quer revisar uma troca de ideia onde a gente vai ficar 1 hora de consultoria em cima do seu portal, só se inscrever no link.